Semana começando, mas a política já está quente. Arimatea Souza, o líder do governo na Assembleia Legislativa, está defendendo aí uma aproximação administrativa com o governo federal. Boa noite. Pois é, boa noite, Cheta, Mônica, boa noite, telespectador. De forma até inesperada, Ricardo Barbosa, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, ainda afiliado ao PSB, defendeu que haja uma aproximação administrativa entre o governador João Azevedo e o governo federal. Na linha de raciocínio do líder, é preciso que um estado do Nordeste com limitações financeiras e orçamentárias tenha um mínimo de interação com o governo federal na perspectiva de conseguir recursos extra-orçamentários. Segundo Ricardo Barbosa, o governador João Azevedo não pode se apegar aí ao extremo nos posicionamentos partidários em relação ao governo Jair Bolsonaro. Ricardo Barbosa entende que há um espaço administrativo a ser avançado por João Azevedo no sentido de conseguir parcerias com o governo central na perspectiva de alavancar algumas obras, se possível, em mão dupla, com contrapartida da administração central. Não deixa de ser surpreendente, ele que é do PSB, com essa defesa pública desse encurtamento na distância entre essas duas esferas de governo. E sempre há uma dúvida nessa hora, Arias, fica na cabeça das pessoas, um líder do governo, quando ele vai fazer uma defesa dessa, não está combinado com o chefe? É uma questão latente, né? Fica pressuposto que sim, né? Ou então ele exorbitou no grau de ousadia do cargo que ocupa. Né? Se tratando do estilo de Ricardo, né? As duas possibilidades são plenamente possíveis. Agora, do ponto de vista conceitual, faz sim sentido. E a gente pode tomar, sim, por exemplo, o governo de Pernambuco, que é o epicentro hoje em dia do PSB em todo o país. A principal célula, digamos assim, do PSB no país é o governo do vizinho estado de Pernambuco. E lá o governador tem conseguido tocar algumas parcerias com o governo central. Aqui na Paraíba, por força da grande presença pessoal e política de Ricardo Coutinho, do ex-governador, no contraponto ao governo Bolsonaro, quando era governador e agora como presidente da Fundação João Mangabeira, é que isso fica muito mais visível, esse distanciamento entre o governo da Paraíba e o governo central. Ari, o governador João Azevedo voltou a tratar da crise interna no partido, né, no PSB. Isso, Mônica. João Azevedo reuniu hoje, lá no Centro de Convenções de João Pessoa, os principais ocupantes de cargos comissionados no Estado para passar um recado muito objetivo. Ele disse que os auxiliares da administração estadual devem ter muito claro o que é partido e o que é governo. Devem ter discernimento para saber o que é interesse público e o que é militância partidária. Segundo João Azevedo, os auxiliares que ocupam cargos de confiança no governo, que não tiverem assimilado essa diferenciação entre prestação de serviço, entre governo e militância, devem deixar a administração estadual. Traduzindo, João Azevedo quis dizer que os auxiliares que eventualmente passem a boicotar o seu governo em função de posicionamentos partidários devem deixar a administração estadual antes de serem exonerados pelo próprio governador. Essa foi a mensagem bastante objetiva dada hoje nessa reunião com auxiliares que aconteceu na capital do estado. Recado dado, né? E, aliás, o João Azevedo, ele tem aí de cátedra, ele pode falar sobre isso, porque ele, como secretário, como auxiliar do ex-governador Ricardo Coutinho em 2 governos, ele foi muito técnico, né, Ari? João Azevedo foi o principal gestor da parte administrativa do governo Ricardo Coutinho. Ele era uma espécie de supersecretário da infraestrutura. Aliás, só puxando um pouquinho essa sua observação, Anchieta, ele já era um supersecretário de Ricardo à época em que Ricardo Coutinho foi prefeito de João Pessoa em 2 administrações, a segunda pela metade, uma vez que ele renunciou à prefeitura
para concorrer à administração estadual em 2010. João Azevedo, que amanhã se desloca para Brasília para participar de mais uma reunião do Fórum de Governadores. 3 destaques nacionais. Primeiro, tem dado muito que falar uma proposta da ministra Damares, da Mulher e dos Direitos Humanos, propondo que o auxílio maternidade seja elevado dos atuais 4 meses para 1 ano. Houve uma grande reação, principalmente no segmento econômico do país, com essa proposta dela de subir de 4 meses para 12 meses o auxílio maternidade. Outro tema controverso, que o jornal Correio Brasiliense, na sua edição de hoje, publicou uma reportagem dizendo que o governo cogita mexer na questão da estabilidade do servidor público. Isso, vez por outra, tem vindo à tona ao longo dos últimos dias, principalmente nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração agora à tarde dizendo que no seu governo não pretende mexer na estabilidade do servidor público. E aí, sobre o servidor público, um levantamento que foi divulgado pelo jornal Estado de São Paulo, que no período 2003 a 2018, os servidores públicos federais tiveram, em média, um reajuste acima da inflação, ou seja, acima do repasse da inflação, de 53%, é o chamado aumento real de vencimentos nesse período, que engloba predominantemente os governos Lula e Dilma. Se todos os trabalhadores assalariados tivessem tido esse aumento, hoje nós tínhamos um salário mínimo bem no Brasil, né? Seria bem acima do que é pago atualmente. Pois é, Arimatea. Obrigado, boa noite. Muito boa noite.